Missa com diácono. Como que o diácono deve agir? Quais são as funções que o diácono deve exercer? O que o diácono não pode fazer? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Então eu lhe convido, venha comigo por dentro da sacristia. Seja galhardamente bem-vindo a este canal, a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e hoje estou aqui, mais uma vez, na central de podcast da Rádio Evangelizar, para levar a você um pouco mais de conhecimento sobre liturgia. Aproveito e faço-lhe um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite, não perca tempo, inscreva-se, pois constantemente estamos postando vídeo novo e isso poderá lhe ajudar também a crescer na fé, a inteirar-se também de muitos conhecimentos, espiritualidade, enfim. Bom, falei e iniciei comentando com você sobre missa com diácono. Qual é a diferença? Existe diferença? É preciso compreender um pouco mais. Sobre o ministério do diácono, eu já falei em outros vídeos, em outros podcasts, vocês poderão estar voltando aí e depois, claro, que acabarmos com este, para entender um pouco mais a função do diácono e assim por diante. Mas dentro da liturgia, qual é a diferença tendo um diácono presente? Então, a instrução geral do Missal Romano, né, eu trago aqui a instrução geral da CNBB, já é a nova instrução geral, não que tenha tido alguma mudança das que nós já tínhamos. Tiveram, sim, alguns ajustes, alguns incrementos, além de um capítulo inteiro dentro dessa instrução. Então, se você quiser aprender um pouco mais, pode estar adquirindo este material. Mas a instrução geral vai dizer assim: quando está presente a celebração eucarística, o diácono, revestido das vestes sagradas, exerça seu ministério. Assim, o diácono assiste o sacerdote e caminha ao seu lado na procissão de entrada. Então, o diácono, se só tem um sacerdote, caminha ao lado do sacerdote. Segundo o cerimonial dos bispos, vai nos indicar o seguinte, que é sempre um complemento, né? A instrução geral complementa o cerimonial dos bispos também complementa a instrução. Lá vai dizer que o diácono esteja pelo menos um passo à frente, né? Não precisa estar exatamente do lado do sacerdote, mas pode estar um pequeno passo à frente, deixando o sacerdote meio que em destaque. Sim, por que destacar o sacerdote? Porque é ele que vai presidir toda a celebração da Santa Missa. Ao altar, encarregar-se, portanto, do cálice e do livro. No altar, quando estiver lá junto ao sacerdote, ajudá-lo na marcação do livro, na virada de página, também junto ao cálice, colocando a pala, tirando a pala, elevando o cálice. São esses os momentos do diácono. Proclamar o evangelho e por mandado do sacerdote celebrante, pode fazer a homilia. Então, o diácono proclama o evangelho e, se em concordância com o sacerdote e o sacerdote o enviar ou mandar fazer, o diácono pode sim fazer a homilia. Por isso também, isso tem que ser previamente concordado, né? Não pode ser nada em cima da hora. Por quê? Uma homilia ela tem que ser preparada, ela tem que ser bem estruturada, para que possamos anunciar bem a palavra, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas compreendam esta palavra. Esta é a intencionalidade da homilia. Ao diácono também compete orientar o povo fiel através de oportunas exortações e enuncia as intenções da oração universal. E aqui eu faço um destaque, porque o diácono é aquele que vai enunciar as intenções. E como é que ele faz isto? Se
as intenções é para serem feitas também pelo povo de Deus, porque é a oração universal do povo de Deus. O diácono faz o enúncio, o enunciado. O que seria isto? Então, pela igreja, para que o Senhor possa mantê-la sempre fiel ao evangelho do Senhor. Cabe ao diácono dizer, pela igreja, e ao precista, o restante, que o Senhor conduza esta comunidade e assim por diante. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Aí volta o diácono. Pelos bispos. Aí o precista. Para que eles possam sempre, inspirados pelo Espírito Santo, guiar a igreja a eles confiadas. Rezemos ao Senhor. Então, olha a diferença. É um diálogo que acontece, tendo o diácono como aquele que vai enunciar, dizendo para quem é que nós estaremos rezando, e o precista que fará a prece. Isso é pouco usual nas nossas comunidades, mas entendo que isso pode acontecer. E isso, na verdade, até embeleza a nossa liturgia. Porque como é algo dialogado, não fica nada muito apressado. Como é ruim quando a gente vai em algumas comunidades lá na Patagônia e as pessoas têm pressa de fazer as preces e quando você vê não consegue nem responder direito, porque é tão rápido que você não entendeu por quem estamos rezando, qual é a prece que nós estamos fazendo. Então tudo na igreja também precisamos fazer com calma, com tranquilidade. Compete também ao diácono auxiliar o sacerdote celebrante na distribuição da comunhão, purificar e recolher os vasos sagrados. Então, cabe ao diácono preparar o altar para o ofertório, então, colocando ali as âmbulas, cibórios ou píxides, né, o que você achar mais interessante, a patena sobre o corporal previamente aberto, o cálice, colocar o vinho e a água dentro do cálice, preparando-o para este momento do ofertório. E após, então, de distribuir a comunhão, como o diácono, assim como o sacerdote, é o ministro ordinário da distribuição eucarística, ele não precisa de autorização. Ele já pode pegar o cibório e partir para a distribuição da Eucaristia ao povo fiel. Terminando isso, retorna para o altar, onde fará a purificação. A purificação pode acontecer no altar ou numa credência, como vai nos dizer tanto a instrução geral como o cerimonial dos bispos. Se não houver outros ministros, exerce as funções deles, conforme a necessidade. Então, não temos coroinha. Cabe ao diácono também fazer a função do coroinha. Não temos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Não tem problema, o diácono já é ministro ordinário. Não temos leitores. Cabe ao diácono também fazer as leituras, o salmo, as preces e proclamar o evangelho. Mas, se ele fizer tudo isso antes, leituras e salmo, para proclamar o evangelho, ele tem que pedir a bênção ao sacerdote para depois retornar à mesa da palavra e proclamar o evangelho. Bom, aqui quero dar apenas essas pinceladas sobre as funções diaconais. Se ficou alguma dúvida ou se você quer que a gente aprofunde cada uma delas, coloque aqui no comentário, que daí, com carinho, vou ler todos eles e no momento propício nós estruturamos, preparamos e gravamos um vídeo falando e aprofundando-nos numa das funções diaconais. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre liturgia, quero fazer então um convite a você. Eu preparei um curso sobre liturgia e neste curso eu falo sobre cada uma das funções que nós temos dentro da liturgia. Ministros, sacerdotes, diáconos, coroinhas. Quer aprender um pouco mais? Então é só clicar no link que está abaixo, saiba mais sobre tudo aquilo que a gente vai estar falando. Gostou? Inscreve-se, vai ser um prazer encontrar você do outro lado da tela, porque este curso é online.
Que Maria Santíssima olhe por cada um de nós, nos ajude nessa nossa caminhada, ajude também os nossos jovens a sensibilizar-se ao chamado do Senhor e, ouvindo o chamado, possam responder afirmativamente a este chamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.